Fala, rapaziada esperta do Mundo Edu, do Mundo História, vamos juntos, sempre firmes e fortes estudando. Eu sou o professor Bussunda e hoje nós vamos falar sobre a Arábia e o islamismo. Vamos lá, toca a nossa vinhetinha. Olha só, moçada, hoje nós vamos estar falando sobre a formação de uma das maiores religiões do mundo, hoje na verdade é que mais cresce, e uma das mais importantes religiões monoteístas, junto com o cristianismo e o judaísmo, que é o islamismo. O islamismo, a religião dos muçulmanos, dos maometanos, a religião que tem como raiz a Península Arábica e de lá se difunde para várias regiões do Oriente Médio, norte da África e depois para o mundo. Mas, moçada, o islamismo que nasceu num ambiente controverso, nem sempre existiu islamismo. Nós temos uma Arábia pré-islâmica que nós precisamos dar uma analisada para entender como que Maomé vai criar sua religião lá. O primeiro aspecto que a gente deve ressaltar sobre essa Arábia pré-islâmica, gente, é que na verdade não existia uma unidade política dentro da Arábia. Não existia um império árabe, um reino árabe ou um estado árabe. Existia a Península Arábica e suas tribos do deserto, boa parte delas as tribos dos beduínos. Tampouco existia nessa Arábia, rapaziada, uma unidade religiosa. Nós tínhamos lá como marco o politeísmo, a diversidade religiosa e a diversidade de ídolos de uma religião bastante primitiva em vários sentidos. Whoa! Whoa, camel! Whoa! Come on, whoa! When I say whoa, I mean whoa! Nós tínhamos, por exemplo, lá, moçada, os ídolos da Kaaba. Eram ídolos, a pedra negra, estatuetas e afins que se encontravam na cidade de Meca. Todo ano, milhares de habitantes do deserto, eles acabavam rumando para Meca para fazer a peregrinação para visitar esses ídolos. Seria equivalente, moçada, ao que a gente tem nas nossas manifestações religiosas do Brasil, as romarias. E aquela galera ia para Meca e, moçada, lá eles iam tocar a mão na pedra negra, que eles acreditavam que absorvia o pecado. Possivelmente essa pedra negra era um meteorito. E eles iam beijar estátuas que existiam lá de deuses e também tocar pedras no Vale do Demônio. Só que Meca, rapaziada, por ser um centro religioso da Península Arábica, acabou, por isso, se transformando também num centro comercial, porque os Quraixitas, a tribo dominante de Meca, aproveitava aquele grande fluxo de pessoal que passava por lá e já vendiam os produtos para eles. Que nem nas romarias aqui do Brasil, que a gente vai lá para fazer romaria, mas daí tem os caras vendendo ali camiseta, CD, Ray-Ban. Eu mesmo comprei o Ray-Ban original por R$8 uma vez numa romaria. E, moçada, foi nessa Meca, centro religioso e também comercial, que nasceu Muhammad, Maomé em português. Gente, Maomé, na verdade, ele nasceu de uma família bastante pobre e desde muito cedo teve que trabalhar. A mãe dele morreu quando ele era muito jovem, o pai dele também havia falecido, ele foi basicamente criado pelos avós e era um menino trabalhador. Bussunda, mas não foi o Maomé que criou o islamismo, achei que ele era tipo um teólogo, um cara que era, sei lá, padre, brigou com o catolicismo, criou o islamismo de repente. Gente, o Maomé, na verdade, até analfabeto era, ele não teve acesso ao estudo. O legal é a gente ser do jeito que a gente é. E Maomé, desde muito cedo, como a gente falou, ele trabalhava. Ele era um caravaneiro, na verdade, ou um comerciante, um cara que saía da região de Meca e rumava ao norte em direção às áreas dos bizantinos para pegar produtos, muitas vezes de Constantinopla, para ir revender lá em Meca nas épocas de comércio. Eu já vou te antecipar, moçada, a explicação científica desvinculada de religião sobre o Islã. Maomé tinha influência do cristianismo que existia no Império Bizantino e Maomé começou a se admirar por aquela religião. O que ele fez adiante? Adaptou o cristianismo e alguma influência do judaísmo para a realidade do deserto da Arábia e criou o islamismo. Maomé, que começou a admirar o cristianismo dos bizantinos, começou a fazer peregrinações para procurar
encontrar a verdade da vida. E foi numa dessas peregrinações, rapaziada, que Maomé, conforme a tradição islâmica, teve a visão do anjo Gabriel. Aquele mesmo que aparece na Bíblia e anunciou a José e a Maria a vinda de Jesus. Aliás, gente, o anjo Gabriel merece estudos antropológicos. Ele é o cara com o maior poder de convencimento da história. Ele chegou e falou para José: José, olha só, tua mulher tá grávida, é de outro, mas fica tranquilo. José, o filho não é seu. Que? Falei pra não falar assim. Calma, cara! Calma! Calma, cara! Como assim o filho não é meu? É filho de Deus. Deus? Que surpresa, todo mundo é filho de Deus. Você também é, não reagiu assim. E o José ficou tranquilo, velho. Se sou eu, saio dando voadeira em todos os vizinhos. Mas esse mesmo anjo Gabriel teria sido incumbido por Deus, do árabe Alá, a também falar para Maomé que ele deveria destruir os ídolos da Kaaba e que eles deveriam submeter-se apenas a Alá. Maomé, rapaziada, voltou para Meca depois de uma das peregrinações em que ele teve visão do anjo Gabriel e propôs a destruição dos ídolos da Kaaba. Só que destruir os ídolos da Kaaba significa também acabar com o comércio dos ricos coraixitas de Meca, que agora queriam matar Maomé. Foi por conta disso, moçada, que no ano de 622 da era cristã aconteceu a Hégira. A Hégira é uma palavra que, traduzida diretamente do árabe, quer dizer fuga. Maomé teve que fugir de Meca. Maomé fugiu de Meca porque os coraixitas queriam matá-lo e Maomé acabou indo para Yatreb. Yatreb, que depois inclusive mudou de nome e passou a ser Madinat al-Rasul. Ou, em português, Medina, a cidade do profeta. Foi em Medina, moçada, que Maomé conquistou realmente os primeiros fiéis para o Islã. Por isso que o islamismo considera a Hégira, o ano de 622 do calendário cristão, como o ano zero para o islamismo. Pouco tempo depois de começar a conversão religiosa em Medina, Maomé foi a Meca e destruiu os ídolos da Kaaba. Ele preservou apenas como símbolo da sua vitória a Pedra Negra, que está lá até hoje, e os peregrinos muçulmanos vão para Meca para dar 7 voltas ao redor da Pedra Negra. Nasceu o Islã e nós temos então agora a Arábia Islâmica. Uma Arábia que muda por conta disso. Em primeiro lugar, moçada, porque se cria uma religião monoteísta e o politeísmo vai sendo apagado da Península Arábica conforme Maomé e suas forças se expandem. O Islã, ele acredita que Alá é o único Deus e Maomé é o seu grande profeta. O Islã, moçada, acredita que Maomé é o grande e último profeta de Deus, mas existiram outros profetas importantes como Moisés, Abraão e Jesus. Sim, Jesus para os muçulmanos é um profeta, mas não é o filho de Deus conforme é para os cristãos. O Islã tem 5 pilares fundamentais ao invés de 10 mandamentos. Os 5 pilares: a fé. Você tem que acreditar em Alá como Deus único e Maomé como seu grande profeta. A oração. Você tem que fazer 5 orações diárias em horários pré-definidos, voltado para Meca. O jejum. Você tem que fazer o jejum durante o mês do Ramadã. Ai, professor, mas como é que tu vai ficar um mês inteiro em jejum? Tu morre! O jejum ele é do nascer do sol até o pôr do sol. De noite, a comilança está liberada. Os muçulmanos têm que se pautar na generosidade, o auxílio aos pobres. Não exatamente dar esmolas, mas ajudar de fato aqueles que precisam. E os muçulmanos têm que fazer a peregrinação. Pelo menos uma vez na vida você tem que ir a Meca, desde que reúna, obviamente, condições de saúde e condições financeiras para isso. Essa religião, moçada, foi se propagando pela Península Arábica ainda na vida de Maomé, que depois de 630 ficou apenas mais 2 anos pregando e acabou falecendo. Mas a religião possibilitou também a unidade política da Arábia. E, moçada, por ser uma unidade política possibilitada pela religião, a gente usa o nome de Estado teocrático para o tipo de governo e unidade que surgiu na Península Arábica naquele momento. É um Estado, é um território com suas regras e seu governo vinculado à religião. Tá? E esse tipo de governo é que apareceu lá. Maomé morreu, mas a expansão do Islã continuou, moçada. E nós temos um grande expansionismo islâmico
que dominou aqui o Oriente Médio, o norte da África e mais tarde, inclusive, dominou regiões da Europa, principalmente a Península Ibérica, Portugal e Espanha. A expansão se deu em cima da jihad. A jihad, moçada, que é uma controvérsia. Uma tradução direta de jihad faz com que a gente entenda que jihad seja esforço. O bom muçulmano deve fazer a jihad para defender e expandir o Islã. Porém, moçada, nós estamos falando de Idade Média. Quando se entende esforço, se entende como guerra. E a jihad se transformou, na verdade, na Guerra Santa dos muçulmanos. Observe, moçada, porém, a termos de análise, que os cristãos também fizeram sua Guerra Santa. Ou o que tu acha que eram as cruzadas? Mas, moçada, foi em cima da jihad que os muçulmanos se expandiram e formaram seu vasto território e formaram também o mais bem armado e poderoso exército do início da Idade Média no Velho Mundo. Existiu, porém, moçada, depois da morte de Maomé, uma cisão entre os muçulmanos, uma disputa entre xiitas e sunitas. Os xiitas, que hoje correspondem no mundo islâmico a mais ou menos 20% de toda a população, eles seguem somente o Alcorão. Os sunitas, que são 80% da população, mais ou menos, de muçulmanos, seguem, além do Alcorão, a Suna. O Alcorão foi ditado por Maomé. Ele tinha as visões do anjo Gabriel e o ditava para seus discípulos. A Suna foi escrita depois da morte de Maomé, conforme os discípulos iam lembrando dos ensinamentos do mestre. Mas existem algumas divergências, moçada, entre Alcorão e Suna. Uma delas é a questão do governo, que é o que mais chama a atenção na disputa entre sunitas e xiitas. Os xiitas defendem que somente parentes do Maomé devem assumir o governo nos países islâmicos. Esse parente de Maomé seria inspirado diretamente por Alá e seria infalível em suas decisões. Os sunitas acreditam que qualquer fiel pode assumir postos de poder dentro dos países islâmicos e não acreditam nessa infalibilidade do líder religioso e político. Existe uma tendência, moçada, como também existe em religiões cristãs, que os xiitas sejam mais fundamentalistas e mais próximos de seguir a palavra do Alcorão do que os sunitas, principalmente por essa questão religiosa aí de quem pode estar no poder. Certo, rapaziada? Então nós trabalhamos aqui algumas características importantes do mundo islâmico, que se formou na Alta Idade Média ainda, e adiante, nas nossas próximas aulas, você pode ver Baixa Idade Média, o embate entre os cristãos e os muçulmanos na época das cruzadas. Era isso. Bons estudos para vocês. Continuem firmes e fortes sempre em seus objetivos. E nós do Mundo Edu estamos contigo. Nós do Mundo Edu queremos você aqui, hein?